a gente tem aqui ômega, né? Ou escrito por extenso aqui, né? E ela é, no caso, entre parênteses aqui, um maior ou igual assintótico, tá? E daí, deixa eu fazer um exemplo e colocar a definição dela aqui. Então, a exemplo do que a gente fez antes, fazer um gráfico rapidinho. Então, imaginem, deixa eu ver qual que fica mais interessante aqui. Imaginem que a gente tem um T de N, que é, de novo, só para facilitar minha vida na hora de desenhar, uma função linear aqui. Então, eu tenho um certo T de N aqui. E daí, eu vou pegar um F de N, aqui está meu verde. Eu vou pegar um F de N para verificar. A ideia não era ele ser curvo não, tá? Fui eu que errei, era pensando que é uma reta ali. O F de N para limitar inferiormente o T de N. Como que seria para mostrar que o F de N limita inferiormente o T de N do ponto de vista assintótico? De novo, lembrem que a gente está falando do ponto de vista assintótico, tá? O desenho está aqui justamente para a gente não ficar com a visão de desigualdade estrita, com raciocínio assintótico. Então, se os dois forem retas, né, forem funções lineares, nota que é só eu dividir, vamos pegar isso aqui, por 2, por exemplo. Vamos dizer que eu dividir por 2, tá? Isso aqui seria 1/2 vezes f de n, para eu ter uma função que está limitando inferiormente a t de n. Tá? Então, do ponto de vista assintótico, quer dizer, lançando mão de uma constante, e a partir de um certo n0, é a mesma ideia de antes, eu consigo mostrar que t de n é sempre maior ou igual do que essa constante vezes f de n. Se for esse o caso, assintoticamente f de n limita inferiormente t de n. O que significa, né, que para todo n maior ou igual que n0, que nesse caso pode ser o próprio zero, né, nesse caso eu não precisei lançar mão de nenhum n0 diferente, eu tenho que t de n é maior ou igual que meio, que é a minha constante, vezes f de n. Tá? Então, o jeito que eu leio isso é que assintoticamente t de n cresce pelo menos tão rápido quanto f de n. Pode crescer mais rápido, pode ser que ela disparasse, pode ser que ela fosse embora, né? Mas ela não pode crescer mais devagar do que f de n a menos essa constante. Perdão? É ômega mesmo, a gente só chama pela... eu acho que só não pegou chamar de ômicron, e daí virou Big O porque basicamente é a mesma letra, né? Ômega, a gente não tem essa letra no nosso alfabeto, Ozão a gente tem, então, mas é só o nome da letra grega mesmo. Bem, então, intuitivamente, é isso aqui. Eu vou escrever parecido com o que está ali, a definição formal de ômega aqui, então... A definição formal vai dizer que T de n pertence a ômega de uma tal f de n se existem constantes ali c e n0, tais que T de n é maior ou igual que c vezes f de n para todo n maior ou igual que n0. É bem o complementar do que a gente tinha lá. E daí eu vou fazer um exemplo aqui que é parecido com algo que a gente viu antes. Então vamos pegar aqui t de n, que é igual a 2 elevado a 10n, olha essa exponencial enorme aparecendo de novo, e eu vou perguntar se ela é ômega de 2 elevado a n.
lembrem que a gente mostrou que ela não é Ozão, né? Ela não é limitada superiormente por 2 elevado a n. Ela cresce mais rápido do que 2 elevado a n. Mas será que ela é limitada inferiormente? Será que ela cresce pelo menos tão rápido quanto essa? Ela pode disparar, mas ela é pelo menos tão rápida quanto essa? E daí é a mesma ideia de antes. Olha, eu vou pegar t de n. T de n é 2 elevado a 10n. Eu quero comparar com 2 elevado a n, então eu tenho que manipular de algum jeito para fazer aparecer. Eu vou colocar 2 elevado a 9n vezes 2 elevado a n. E nesse caso, como ela é muito maior do que essa expressão que cresce muito mais rápido do que essa, é até embarrassing. Não, falei muito mal em inglês. É até embaraçoso, né? A desigualdade, porque como eu só quero uma desigualdade, né? Eu só quero encontrar uma constante e um n0 tal que esse lado seja maior ou igual que aquele, eu posso ignorar coisas aqui, né? No caso, eu posso simplesmente dizer que isso aqui é maior ou igual que 2 elevado a n. Parece uma forçação de amizade, mas assim, eu estou ignorando um cara que, como n é não negativo, certamente é não negativo, né? Então eu estou ignorando alguém que, tudo bem, né? Só estava fazendo isso aqui ser maior. Esse cara é exatamente quem eu quero comparar, então pensa que eu tenho um 1 aqui, que é a minha constante, né? E daí beleza, né? Quer dizer que eu tenho que, para c igual a 1 e n0 igual a 0 mesmo, igual a 1, não precisou de nenhum n0 específico para isso valer, né? Porque quando isso aqui é 0, isso aqui é 1, então a desigualdade vale. Quando n é maior do que 1, então aí sim que esse cara é grande, a desigualdade vale também. Então, tanto faz, né? Eu não precisei de um n específico para isso valer. Nós temos que t de n é maior ou igual que c vezes 2 elevado a n, para n maior ou igual que n0. Então, conseguindo esses caras aqui que fazem isso valer, acabou. Está demonstrado que isso aqui limita inferiormente isso aqui. Eu sei que foi um tanto sem graça, mas foi só para a gente ver a ômega em ação ali. Tem um outro quiz aqui que eu acho que vale mais a pena para a gente brincar aqui, para a gente entender melhor essas relações, tá? Então, tudo bem, a definição da ômega está tranquilo. Percebem que, por um lado, não vai dar tempo de eu fazer muitos exemplos com ela. Por outro, ela é muito complementar à Big O. É realmente buscar a desigualdade, é só que a desigualdade está no outro sentido, tá? Mas eu estou buscando as mesmas coisas, um C e um N0, tal que aquela desigualdade vale. É desenvolvimento algébrico na maior parte do tempo, no sentido que eu começo com uma função e vou tentando fazer a outra aparecer com desigualdades válidas, tá? Então, o conhecimento que vocês adquirirem para Ozão, vocês conseguem lançar a mão para ômega, né? É só lembrar que a desigualdade está ao contrário. O que eu queria colocar aqui, que eu deixei como quiz, mas eu vou desenvolver, ainda estou com esperança de voltar para aquele no final, mas vamos falar desse aqui que é mais curtinho primeiro. A pergunta é a seguinte: se eu tiver duas funções aqui, olha, g de n, né? Se eu tiver uma g de n que pertence à Ozão de f de n, isso implica, a dúvida está aqui, né? Isso implica que f de n é ômega de g de n? Então é essa questão, e eu acho que essa questão é interessante porque ajuda a gente a enxergar melhor, né? Já que eu falei que um deles, o Ozão, é o menor ou igual assintótico, né? Está limitando por cima. E o ômega é o maior ou igual assintótico, está limitando por baixo. Veja o que eu estou dizendo aqui, olha. Isso aqui implica aquilo, tá? E podia até ser um C e somente C aqui, tá? É recíproco, mas vamos só fazer num sentido que basta para a gente entender a relação. Olha, se g de n pertence ao Ozão de f de n, o que isso significa? Essa é a minha hipótese, né? Aquilo que eu quero provar, se é que é verdade, né? Talvez não seja, mas se for, vamos ver como que eu quero chegar. Olha, g de n pertence ao Ozão de f de n. Isso significa que g de n é o quê? Menor ou igual, que é o que eu tenho aqui, menor ou igual que um certo c vezes f de n,
sempre para n maior ou igual que algum n0. Né? Então, quer dizer, se isso aqui for verdade, quer dizer que existem C e n0 que fazem isso aqui ser verdade. Só que o que significa isso? Né? Que é o que eu estou na dúvida se vale. Significa que f de n é limitado inferiormente, né, por g. Só que olha só, eu posso fazer uma manipulação simples aqui, que é colocar f de n é maior ou igual que 1 sobre c vezes g de n. Certo? Se essa expressão vale, essa aqui também vale. Tudo bem? Nada demais, matematicamente bem tranquilo. Mas vejam o que significam as coisas, né? Vocês concordam que existir C e N0, tal que essa desigualdade vale, é o que isso significa, né? É o que significa a notação razão. Mas o que significa a notação ômega? Se ela for verdade, significa que o f de n pode ser limitado inferiormente, f de n é maior ou igual que uma constante vezes g de n. Pô, mas o que eu concluí aqui é que se isso vale, com uma simples manipulação, f de n é maior ou igual do que o que eu vou chamar de C', essa é a constante na volta, vezes g de n. O n0 é o mesmo. Então quer dizer, se f de n limita superiormente g de n, necessariamente g de n limita inferiormente f de n. Tem que existir. Se eu tenho uma constante aqui, eu derivo uma constante lá, né, e vice-versa. Não é uma coisa surpreendente, né? De repente, super surpreendente, pareceu pleonasmo, eu parei no meio. Não é uma coisa surpreendente, mas é uma relação importante da gente entender. Eles realmente são contrapartes, né? Tanto que, formalmente, se vale isso aqui, eu consigo mostrar que vale isso aqui e vice-versa.